Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos nessa, vamos chegando. Boa noite, boa noite. Boa noite, Ivani. Boa noite, Luciana. Boa noite, Henrique Grande Altran, meu Felipe amigo. Viana. Boa Tranquilo? noite. Tudo jóia. Tudo De tranquilo? novo, Tudo bom né? demais. De E aí? novo a gente aqui, né? Hã? De novo, cara. De novo a gente aqui para falar de aveia. Rapaz, a gente não tem o que fazer não, né, cara? Eu vou Rapaz, dizer. a gente deveria fazer outra coisa. Isso que eu acho. A gente devia comentar de outras coisas, mas, Não é, cara? É, cara. rapaz, Ah, meu Deus. Lá como é vai que você nós tá aí, aqui meu amigo? falar de Tudo jóia? aveia. Você tá no Rio ou você Cara, chegou? cara, eu tô bom demais. Ah, Cheguei do top. Rio. Cheguei de ontem para hoje. Como é que foi a viagem? Tudo beleza? Ah, foi show de bola lá. Muitos. Foi bom demais. A gente levou o sol daqui de Rapaz. Fortaleza para lá. E aí conseguimos desfrutar das. Porque o Rio, terça-feira passada, estava Sim. desabando, né? Teve até morte e tal. E aí quando a gente. Eu até cogitei cancelar a viagem, só que estava mais Aham. caro para cancelar do Bora. que para ir. Aí eu digo, não, quer saber? Bora. Ou seja o que Deus quiser. E aí, cara, chegou lá, a gente conseguiu aproveitar a grande maioria das atrações que precisa de Legal sol, demais. a gente conseguiu Falar em aproveitar. sol, Foi bem Altran, eu legal. acho que fazem 5 anos que não tinha um dia tão quente como foi aqui em Natal, de ontem para hoje. Meu amigo, Foi mesmo, tu é doido. cara. Tá, o negócio tá Quente, pesado aí. muito quente, muito quente, muito quente. Todo mundo reclamando. É isso É, aí. com Nordeste, né, certeza. cara? Nordeste. Vamos aproveitar que nós temos sol, né? Porque se nós não Isso, tivéssemos, estaríamos congelados. Né? Então vamos com aproveitar, certeza. porque vale a pena a gente Ai. aproveitar. Cara, conta aí como foi essa história da aveia, como é que começou essa repercussão Rapaz, que eu gerou acho que aí tu no teu chegou a ver, perfil. né? Eu não tenho como ver aqui Uhum, quantas. Eu só vi os comentários, mais ou menos, quando tiver. Foi o seguinte: tudo começou assim. Doutora Regina, nutróloga, a nossa musa das lives, né? Que a gente chama ela de musa das lives. Ela fez aqueles comentários que ela faz com a fotinha dela e falando algumas coisas. Falando da aveia. Falando uhum. coisas óbvias e corretas, claro, né? Como ela sempre faz. No resumo, ela dizia que não era esse milagre todo não era Esse balaio todo, né? não era esse pinico cheio todo, que como o pessoal fala. Rapaz, aí eu publiquei, que eu gostei, né? Republiquei, repostei, né? Tu Republiquei repostou. ela. Aí saí do Instagram. Rapaz, quando eu voltei com 1 hora, tu é doido. Eu digo, bem 500 comentários. Aí eu digo, eu acho que eu escrevi alguma coisa errada, né? Deve ter sido. Quando eu fui ver, era isso. Houve uma rebelião dos Aveia Lovers e eles se juntaram. A nossa rebelião saudável aqui, né? Teve uma rebelião dos Aí Aveia tem a das Lovers. aveia Eles se lovers, é verdade. juntaram para falar lá na postagem. Aí cada um tem sua opinião, né? Aí os cabas foram falando e falando. E se juntou gente. E veio nutricionista. E veio gente acadêmica. E veio estudioso. E veio matador, porque me ameaçaram até de morte. Você acredita? O povo também, né? Não, o Me povo ficou ameaçaram nervoso. também. Aí eu digo, certo. Aí como a, 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 a publicação dela era só um comentário dela, aí eu disse, eu vou publicar uma coisa agora mais científico. De quem? Meu amigo Henrique Altran. Aí no outro dia, quando a poeira tava baixando, disse a hora. Aí publiquei aquela sua publicação sobre o mito da veia, que já deu muito o que falar aí, que é uma publicação top. Toda a parte científica, o efeito que Uhum. ela causou em você. Aí começou de novo a briga. Começou a briga de novo. O pessoal nervoso. Eu separei, rapaz. Eu dei print em alguns comentários. Eu esqueci de mandar pro meu e-mail, mas se você quiser eu mando aqui pro meu e-mail e fico lendo aqui alguns. Algu-
Agora eu vou ter Manda. que sair. Eu acho que Quando a minha gente vai imagem vai discutindo, sair a aí, gente, a gente certo? vai... Mas eu vou ficar na live, mas eu... Certo. Certo. Enquanto você vai vendo isso Tá, aí, eu vou tá. comentando o que acontece, Vai lá, vai a lá. minha perspectiva aqui desse lado, né? Então, quando o Felipe postou, fez o repost do meu material, aí eu peguei e disse, eu acho que eu vou aproveitar essa onda e vou repostar no meu feed também esse mesmo post que ele tinha repostado. Só que eu repostei, fiz uma repaginação, né? Coloquei a imagem mais bonitinha. E aí a horda de Aveia Lovers veio ao meu encalço, né? E assim, a gente tem muitos comentários a favor, muitos comentários contra, mas uma galera assim de um ódio e uma ameaça que é um negócio assim praticamente impossível de você entender por que as pessoas conseguem ficar violentas por conta vamos chamar de alimento, né? De um alimento como a aveia. É um negócio assim surreal. Realmente é surreal o efeito que essa questão da aveia tem nas pessoas, né? É um negócio assim parecido com o efeito do veganismo, né? Um negócio assim bem interessante mesmo. Por isso que a gente fica brincando que são aveia lovers, que é uma seita, porque é um comportamento de ideologia, não é um comportamento de ciência, não é um comportamento de querer discutir, nada disso. Então, eu resolvi fazer essa live com o Felipe para a gente poder. A gente já fez uma live dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, né? Já teve uma live eu, Felipe, Dr. Marcelo e Dr. Adolfo sobre a aveia. Foram mais de 2 horas de live, né? Que está lá no meu canal do YouTube, está aqui no IGTV, né? E está lá no podcast também transformado em áudio. E eu resolvi fazer essa live com o Felipe agora para a gente abordar mais alguns pontos para ver se a gente deixa em pratos limpos essa questão da aveia. Então, eu queria começar falando uma coisa importante. Cada um come o que quiser, tá? Então, eu não tenho nada a ver com o que você que está assistindo, você que está escutando, come ou deixa de comer. Cada um come o que quiser. Se eu dou essa permissão para você comer o que quiser, eu também posso comer o que quiser, certo? Então, eu posso comer aveia ou posso não comer aveia. Eu posso dizer que a aveia tem gosto de papel ou posso dizer que a aveia é gostoso. Isso aí é um problema exclusivamente meu, baseado naquilo que eu gosto e no que eu deixo de gostar. Agora, isso é uma opinião. Gostar de aveia ou não gostar de aveia é uma opinião, tá certo? Não é um fato científico. Por quê? Porque é uma opinião. Depende do meu gosto pessoal, tá? Eu tava Então escutando, eu estava falando aqui, Felipe, que eu tava posso, escutando. que cada um, estava escutando, né? Cada um come o que Esse, quiser. Então não tem essa história esse aí é o de ficar com o ponto-chave, negócio de entendeu? É o ninguém, não. ponto-chave dessa live. Meu amigo, se você quiser comer brita, coma. Como que quiser. Lá, agora lá, exato, exato. Não tem nada a ver com o que você está comendo, meu amigo. Eu não tenho nada a ver com sua saúde. Eu só tenho a ver com a saúde dos meus E olha pacientes. lá. E olhe lá, porque se eles não quiserem fazer as minhas Isso, orientações, eu também não posso fazer exato. muita coisa, não. Né? O pessoal age como se a gente, quando postasse uma coisa, o Felipe estivesse mandando as pessoas fazerem coisas. Gente, mesmo que eu esteja mandando, você só faz se você quiser. Ficou exatamente isso, André. Não Como se a gente precisa... tivesse como se a gente tivesse tanta moral para É, impor alguma coisa. Calma, calma. exato. Exatamente. Gente, pelo amor de Deus. Quem sou eu no Instagram? O Instagram não sabe nem que eu existo. Eu não tenho nem 40 mil seguidores. Certo? Tem a Aveia Love aí com 300 mil seguidores, com 400 mil seguidores, com 1 milhão de seguidores. Quem é Henrique Altran? Fala sério, para ter esse Agora voto sim, todinho. agora Meu amigo. sim. Tudo bem que a gente não tem esse monte de seguidor. Agora você se baseia 100% do que você escreve, você se baseia em artigo científico decente, né, Altran? Isso. Eu tento pautar minhas informações, cara, em ciência, ou pelo menos em lógica Isso. e em cabeça. Né? Eu tento pensar antes de escrever, e não simplesmente Altran, repetir argumentos, né?
Hoje eu estava, inclusive, foi interessante, só concluindo aqui, Felipe, eu estava na academia e aí eu vi, era um personal que estava com 2 senhoras, né, orientando 2 senhoras. E aí uma delas teve cãibra. Ele disse, banana é muito bom para cãibra, né? Quer dizer, ele está só repetindo o que ele ouviu falar. Ele nunca pegou uma tabela nutricional para ver que abacate tem mais potássio do que banana. Tá entendendo? Então, isso é muito comum, muito comum. As pessoas simplesmente repetem. Acho que eu tô comendo Vamos lá, aveia vamos demais. Vou lembrar, depois eu lembro. Uma coisa que é importante a gente ressaltar, Felipe, é que hoje se tem uma característica muito, muito perniciosa dentro da nutrição, que é querer dar um tipo de orientação que funciona para todo mundo. Uma uniformidade das orientações. Então não interessa se o cara é fisiculturista, se o cara é uma pessoa comum, sem sobrepeso, se o cara tem síndrome metabólica, se o cara tem diabetes, se o cara tem sobrepeso. Não interessa. A orientação é a mesma. O cara tem que ter pré-treino com pão com doce de leite, o cara tem que... Sabe? Não interessa. Como assim, pessoal? Eu não posso dar a mesma orientação para um diabético para uma pessoa que tem que não tem síndrome metabólica, que não tem diabetes. Da mesma forma que eu não posso dar orientação para uma pessoa normal e a mesma orientação para um fisiculturista. São orientações diferentes. Certo? Então, isso precisa ficar claro. Orientação para pessoa saudável é uma coisa, orientação para quem tem diabetes é outra coisa. Se eu tenho diabetes, eu posso comer aveia? Pode, mas vai dar um problema grande, porque você não vai controlar a sua glicemia depois. Se eu não tenho diabetes, eu posso comer aveia? Pode. Vai dar pico glicêmico? Vai, mas você consegue controlar com mais facilidade. Por isso que eu controlei o pico glicêmico, você viu no post que eu publiquei. Essa foi uma das maiores reclamações disso aí. Mas você já coloca aveia para diminuir, porque isso aí é ensinado a gente, você sabe disso. A gente praticamente pagou uma matéria sobre aveia. É ensinado pra gente que a gente coloca aveia para diminuir pico glicêmico. Veio um monte de nutricionista. Rapaz, um monte de nutricionista. Eu digo, porra, tô com a moral. Porque se eu fosse professor desse povo, ninguém vinha na minha aula comentar. Vinha nada. Todo mundo nas postagens. Aí se juntaram um bocado. Aí falava, isso aí foi tirado do Instituto... Como é? Instituto Tirei do Meu Umbigo, sei lá. Eu achei engraçado, sabe? Aí o povo vinha e se juntava, aí vinham os amigos embaixo, aí pá, começava a misturar com política. Aí eu, só fazia excluir. Eu disse, se vier com política aqui, ó, excluo na hora, tô nem aí. Rapaz, excluí um bocado de gente, bloqueei umas 40. Sai daí. É interessante, sabe o que é, Felipe? O que eu acho interessante é assim, eu botei os gráficos do meu sensor livre. Pois é. Certo? Gente, contra esse fato não tem argumento. O mingau de aveia que eu tomei subiu a minha glicemia, dobrou a minha glicemia, saiu de 80 para 160. O que não é de se espantar, o trans. Tá aqui ó, na tabela. Em cada 100 gramas, 66,6, 66,6% açúcar. Açúcar. Não é de se espantar. O fato da minha glicemia ter subido, eu já sabia que ia subir. O que eu não consigo entender é como é que a gente vai para a faculdade e as pessoas estão falando que a aveia é utilizada para baixar índice glicêmico. Gente, não baixa nada. Eu estou colocando carboidrato para baixar índice glicêmico de outro carboidrato. Não, isso não existe. Eu vou fazer uma aveioca, né, pessoal? Que é uma tapioca com farinha de aveia. Gente, estragou a aveia. Não vai baixar o pico glicêmico de nada. Estragou a tapioca, aliás. Estragou a tapioca. Vai ficar com gosto ruim de papel e o pico glicêmico vai ser o mesmo. Você vai estar ingerindo muito mais carboidrato. Não. O que eu não consigo entender, sabe, Felipe, é a falta de pensamento, a falta de raciocínio lógico, sabe? Se subiu, aí tem gente que diz assim, mas isso aí só aconteceu em você. Gente, vamos só parar para pensar um pouquinho, tá certo? Vamos parar para pensar, tá? Porque ciência, o pessoal acha que ciência é só estudo científico, feito ensaio clínico randomizado. Gente, ciência se faz dentro de casa. Na hora que você pensa sobre um assunto, você está fazendo ciência, tá? Você pode pensar errado, claro que pode. Mas você tem mecanismos para fazer ciência dentro de casa. Então você faz ciência na hora que você faz uma observação dessa e você vê que o leitor subiu, saiu de 80 para 160. E aí você analisa a composição. Porra, tem muito carboidrato mesmo. O leitor reagiu de acordo com isso. Qual é a probabilidade disso acontecer com outras pessoas?
a probabilidade é máxima. Vai subir a glicemia dessas pessoas. Eu não estou dizendo que vai matar essas pessoas de uma hora para outra, porque não me matou, mas vai subir a glicemia. E se essa pessoa é uma pessoa resistente à insulina, a glicemia vai subir e vai demorar a cair. E vai ficar lá. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. É o efeito fisiológico de uma alta ingestão de carboidrato. Ponto. É isso aí. Não precisa ser cientista, mas eu preciso de um ensaio clínico randomizado para concluir isso. Meu amigo, se você precisa de um ensaio clínico randomizado para concluir isso, você é burro. Você não sabe de nada. Vai voltar para a faculdade para poder entender as coisas. Ninguém precisa de um ensaio clínico randomizado para entender isso. Esse burro aí foi com um gosto tão grande, outra. Pois é, cara. Cara, eu fiquei injuriado. Eu recebi ameaça de gente querendo bloquear. Essa conta deveria ser bloqueada. Meu amigo deveria ser bloqueado. É o seu cérebro que ainda te dá um celular para você tentar escrever alguma coisa. Isso, meu amigo, foi moral mesmo isso. Cara, como é que pode um negócio desse eu jeito? Fiquei. E o povo, ó, quando eu entrava no perfil lá, doutorado em nutrição, diga, por isso, tá vendo? Tá estudando na faculdade até agora, por isso que E não adiantou. deu nisso. E não adiantou. Não adianta, porque as pessoas... Felipe, sabe o que acontece? A galera se bitola de uma maneira que precisa obrigatoriamente de determinadas coisas que não são obrigatórias. Eu não preciso de um ensaio clínico randomizado para tirar conclusões a respeito de um alimento. Não preciso. Ah, mas é porque eu quero analisar o efeito da aveia sobre a glicemia e não preciso. Eu boto um livro no meu paciente e eu tenho o efeito da glicemia direto daquele cara. Não, mas o estudo falou o contrário. Meu amigo, o estudo pode ser com 250 milhões de pessoas. É um ensaio clínico randomizado mais caro da história. Se não funciona para aquela pessoa que está na sua frente, o seu paciente, o estudo não vale para ele. Pronto, morreu. Morreu. E eu não preciso do estudo para fazer essa análise. Basta eu botar um lib no braço da pessoa. Uhum. Tá Altran, eu fiquei pensando, antes de você falar o que é aveia, que você vai falar, e antes de eu comentar umas coisas aqui, que eu separei para comentar, eu fiquei pensando, o que é que leva essa tara pela aveia? Quais são suas hipóteses? Cara, porque eu gosto não sei. não é. Não, gosto não é. Gosto não é. A minha namorada gosta de... Assim, ela tá seguindo bem o meu ritmo de dieta e tal, e tá tendo resultados fantásticos e tudo mais. E agora ela disse uma coisa interessante para mim. Henrique, mingau de aveia é um negócio tão sem graça, e olha que é uma pessoa que gosta de arroz, gosta de, sabe? Gosta dessas E ela é comidas magrinha, que... né, Altran? Ela é magrinha, não tem. ela é magrinha, tem síndrome metabólica, super novinha e tal. Aí ela disse, Henrique, aveia é um negócio tão sem gosto que eu não tenho coragem de tomar um mingau de aveia porque é caloria desnecessária. Eu preciso tomar o sorvete. Pronto. Ótimo comer um raciocínio. negócio mais gostoso. Aí eu olhei para ela e disse, você tem razão. Porque não tem graça. Aí, uma vez, a minha mãe me falou assim, mas um mingauzinho de aveia é tão bom. Eu digo, mãe, a senhora come mingau de aveia sem açúcar? Por causa do leite, do açúcar e da canela. Aí ela disse, não, como com açúcar. Tá explicado. Não é mingau de aveia que a senhora gosta do açúcar. Porque se tirar o açúcar, você não vai gostar. Tá entendendo? Então, aveia é um negócio sem gosto. Mas criou-se uma aura, né? Eu não sei, cara, de onde vem. Eu acredito que tem muito marketing, né? Porque hoje eu até postei onde essa eu ia história chegar. de grãos ancestrais. E? Né? Porque eu comecei a usar essa expressão nutrição ancestral e parece que a galera gostou e que agora tá... Não, eu tô me sentindo o máximo, né? Porque eu comecei a usar e a galera tá usando. Mas eu tô de prova. Ancestral. Tô de prova. Você foi a primeira pessoa que eu li. Pois é. Sobre. Aí fala agora de grãos ancestrais. Gente, não existe grão ancestral. Aveia não é ancestral. Tá entendendo? Não existe essa história. Quinoa Ancestralidade é antes de agricultura. Ancestralidade é o que nós fizemos no passado pela maior parte da nossa vida, da nossa evolução. E não foi comer grãos. Foi comer carne, tubérculo e fruta. E só. Isso é dieta paleolítica. É a dieta que a gente fazia. A gente saía... Imagina, Felipe, você encontrar um pé de trigo no meio da floresta.
Tu é doido? Sabendo nem o que era isso. Acho que tu vai parar para pegar um negocinho daquele desse tamanhozinho e vai comer aquilo ali. Meu amigo, quem faz esse tipo de coisa é rato. Quem come essas coisas. Gente está procurando coisa maior, porque a nossa necessidade calórica é muito maior. Tá entendendo? Então, é muito complicado isso, muito complicado. Mas, bom, eu queria começar falando uma coisa interessante, Felipe, que é o conceito de adequação biológica, que as pessoas elas esquecem. Porque a nossa espécie é uma espécie muito, muito interessante e assim, eu tive nesse final de semana lá no Rio e eu fui naquela história do Museu do Amanhã, né? Sim. E tem uma ala lá muito, muito legal, com várias colunas, com muitas fotos, e eu me emocionei vendo a diversidade do ser humano. Cara, a raça humana é um negócio impressionante, tá entendendo? Um negócio assim, surreal de impressionante. Como a gente atingiu um grau de diversidade tão grande, de crenças religiosas, de avanço tecnológico, de línguas diferentes, sabe? De características físicas, é um negócio maravilhoso. E por conta disso, nós temos uma diversidade alimentar também muito grande. Como nós somos onívoros, né, de viés carnívoro, a gente tem possibilidade de comer muita coisa. Né? A gente tem um leque muito grande de alimentação. Mas a gente não pode esquecer que existe uma fisiologia que é única. E essa fisiologia que é única, ela precisa ser obedecida se eu quiser ter um desempenho ótimo. Se eu quiser ter melhor saúde, se eu quiser ter melhor qualidade de vida, se eu quiser ter um peso sob controle, se eu não quiser ter síndrome metabólica. Então tem algumas coisas que são básicas. E a questão da adequação biológica é exatamente isso. Então, assim, o que é adequado biologicamente para o ser humano comer? Tudo o que o ser humano consegue comer, cru, passa a ser adequado à nossa fisiologia. Então, eu consigo comer cru carne, eu consigo comer cru peixe, eu consigo comer cru vísceras, eu consigo comer cru frutas e eu consigo comer cru alguns vegetais. Pronto, isso e tubérculos. Isso é a nossa alimentação. Tirou essa questão do fogo, o fogo já é um processamento. Tudo que eu preciso processar não é adequado biologicamente ao meu sistema fisiológico. Eu estou transformando para diminuir a inadequação. Certo? Então vamos entender isso. Se eu como cru, é adequado. Se eu posso comer cru. Então eu sou obrigado a comer nada cru. Mas se eu posso comer cru, é adequado. Mas se eu não posso comer cru, se eu preciso obrigatoriamente cozinhar, germinar, colocar de molho, fermentar, secar, se eu preciso fazer qualquer dessas coisas, não é adequado fisiologicamente para gente. Eu estou diminuindo a inadequação quando eu faço esses processos. Certo? Perfeito. Então, isso aí é para resolver essa questão. Quando nós inventamos a agricultura, quando nós ou descobrimos, como você quiser, quando nós inventamos a agricultura, começamos a plantar, a gente deu uma guinada na nossa alimentação. A gente deixou de comer alimentos mais ancestrais e passamos a cultivar sementes que não eram utilizadas como fonte de alimentação. Essas sementes, como o trigo, como a aveia, como arroz, como centeio, como feijão e outros grãos, passaram a ser cultivados e a gente passou a depender caloricamente desses grãos, porque a gente aprendeu a cultivar em maior quantidade. Então a gente tem que entender o conceito de história. A gente volta para aquela história que a gente já comentou aqui várias vezes, que tá dentro da deficiência na faculdade de nutrição, que é não ensinar evolução, é não ensinar história. Tá entendendo? E aí, por não conhecer história, a gente acha que sabe e acha que trigo é um alimento, que pão é um alimento ancestral porque estava na ceia de Jesus. Tá entendendo? Quando a gente sabe que pão é uma invenção moderna. Se a gente pegar, como eu coloquei no post de hoje, se a gente pegar o tempo que nós temos de gênero Homo, né, que já sabia caçar, tá vendo? Começamos no Homo habilis. Se a gente pegar de tempo de gênero Homo e pegar o tempo que nós temos de agricultura, são os últimos segundos, os últimos minutos de um dia. Então é muito pouco tempo, né? Então eu não posso dizer que isso é ancestral. O ancestral é o que a gente fez antes, que fez por muito mais tempo. O estilo de vida caçador-coletor, a gente tem durante muito mais tempo. A gente tem que ter aí pelo menos mais 2 milhões de anos. Olha a loucura. A gente tem que ter mais 2 milhões de anos para poder eu dizer
equilibrar o tempo entre agricultura e entre caça e coleta. Então a gente tem muito 2 milhões de tempo anos caçando e coletando. tomando papa de aveia. Vamos ver se a gente escapa, Pois né? 2 milhões de anos tomando papa de aveia. Ai, Aí ai, você ai. vê, por exemplo, ó, esse livro aqui, ó, Armas, Germes e Aço, de Jared Diamond. Esse livro aqui fala exatamente sobre esse assunto, porque é que as civilizações evoluíram em determinado ponto e outras não evoluíram, e por que as mais evoluídas acabaram dominando as menos evoluídas. Porque você pensa, os espanhóis vieram para a América Central e para a América do Sul. Por que não foi o contrário? Por que não foi os maias, os incas, os astecas, que tinham exércitos enormes, que desenvolveram primeiro as embarcações e foram colonizar a Europa? Tá entendendo? Então, esse livro trata desse assunto. E um dos assuntos é exatamente a questão da agricultura. A agricultura possibilitou esse tipo de coisa. Tá entendendo? Então, a agricultura, ela teve suas vantagens, pelo menos em termos evolutivos e de desenvolvimento, mas gerou um problema muito sério. Porque a Ela gente garantiu agora uma tinha... segurança calórica, né, Altran? Sim, garantiu a segurança calórica, garantiu que a gente ficava agora mais fixo. Ficando mais fixo, eu posso me reproduzir mais. Reproduzindo mais, eu tenho mais gente. Mais gente significa mais força de trabalho. Mais força de trabalho significa maior produção. Aí, maior produção, eu já tenho que estocar. Para estocar, eu tenho que ter guarda, porque senão outra civilização pode vir comer. E na hora que eu tenho que ter guarda, eu já crio aí soldados. Se eu crio soldado, eu crio arma. E se eu crio arma, eu crio a possibilidade de colonização de outros povos. Aí e a aí, roda se eu tiro... gira, meu amigo. Aí, meu amigo, a roda gira. E aí, se eu pego um espanhol que veio, um exército espanhol desse tamanho, uma merreca de gente que veio da Europa para cá, conseguiu vencer exércitos gigantescos que nós tínhamos aqui na América do Sul. Como é que conseguiu vencer? Os caras da América do Sul não sabiam que era cavalo. Aí já chega os caboclos de cavalo aqui e já começa a tocar o terror. Vem lotado de doença. Doença que os brancos eram imunes e que aqui não existiam. Quando chega aqui, meu amigo, adoece dezenas, dizima milhares de pessoas. Você tá entendendo? Então, Arma biológica, né? cara, cada coisinha dessa teve influência muito importante e veio da agricultura. Então, é fato que a gente só está no mundo do jeito que a gente está hoje por conta da agricultura. Mas a questão não é essa. E o que está em questionamento aqui não é esse. A questão que nós estamos discutindo aqui é: a aveia é um alimento adequado para o ser humano? Não, não é. Não é, porque eu tenho que processar para torná-lo adequado. Então, não é um alimento adequado. Mas o ser humano pode comer? Depende. Depende da situação que o ser humano se encontra. O ser humano como o Henrique e o ser humano como o Felipe podem comer mingau de aveia sem nenhum problema. No dia seguinte vai estar tudo normal. Só o cocô que vai estar mais bonito. Né? Mas vai estar tudo normal. Talvez a barriga mais inchada um pouco. Talvez a barriga mais inchada. Mas uma pessoa que tem diabetes, ela não pode ficar se vangloriando: eu como aveia todo dia de noite. Teve vários testemunhos de pessoas dentro do post citando: minha avó comia aveia todo dia de noite, eu nunca conseguimos controlar a glicemia dela. Fulano de tal, o tempo todo. Olha, se você pegar, a Altran foram 500 comentários. Tudo bem que foi uns 200 o povo revoltado, mas a maioria foi o povo falando exatamente isso, entendeu? Falando de alguma coisa que melhorou. Tinha o intestino inflamado, melhorei. Alterava a glicemia, entendeu? Muita gente falando, os testemunhos, né, que melhoraram quando tiraram a aveia, claro. Sim, sim. Então, o que é a aveia? A aveia é uma graminha. Exatamente isso que você escutou. É da mesma família da grama do capim que tem no jardim da sua casa e da mesma família da grama que alimenta o gado. Mesma família. Mesma família do trigo, mesma família do centeio, mesma família da cevada, aveia, arroz. Tudo isso é literalmente e sem piada, farinha do mesmo saco. Entendeu? Então, graminha não é comida de gente. A não ser ocasionalmente, alguns que ficam pastando, né? Que a gente sabe que tem uns de vez em quando que fazem isso. Mas graminha não é um alimento que eu possa dizer que é adequado fisiologicamente. Agora, Henrique, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem coisa boa na aveia? Resposta: tem. Tem coisa boa na aveia.
Por exemplo, tem fibra na aveia? Alguns seres humanos, né, um bocado de seres humanos, precisa aumentar a fibra na aveia. Precisa aumentar a ingestão de fibra. Essas pessoas podem ter na aveia uma ótima fonte de fibras na sua alimentação. Existem fontes de fibra melhores do que a aveia? Sim, Sim. existem fontes de fibra melhor do que a aveia. É muito mais inteligente, do ponto de vista nutritivo, nutricional, você comer brócolis, você comer couve-flor, você comer abacate, você comer alface, você comer frutas variadas, pepino, berinjela, tomate, pimentão, abobrinha. Tudo isso é muito mais interessante do ponto de vista nutricional, do ponto de vista evolutivo para o seu corpo, do que a aveia. E você vai obter fibra do mesmo jeito. Sem um monte de carboidrato, né? Sem um monte de carboidrato que você vai ter na aveia. Então, pessoal, é tudo uma questão de você entender o que você deve fazer e o que é melhor para o seu corpo. Ah, mas eu como aveia e me sinto bem, eu vou ao banheiro, eu fico tranquilo, eu não tenho excesso de peso. Meu irmão, continue comendo sua aveia. Continue comendo sua aveia e relaxe, brother. Nós não estamos falando para você, não. O problema é que as pessoas acham que a gente está falando para elas, né? É engraçado demais isso. Eu não estou falando... Ninguém está esculhambando quem come aveia, não, pessoal. Nós estamos falando de um produto. Parece que a gente inseriu um artigo na Constituição Federal, entendeu, Tran? Quando a gente publicou isso aí sobre a aveia, o povo revoltadíssimo. Que diabo é isso? Exato. Rapaz, eu ri. Eu passei o dia rindo. Pode impressionante, cara. Impressionante. Eu quero chegar nesse ponto de ver essas pessoas fazendo isso e rindo. E rir, sabe, Felipe? Eu não consigo. Eu olho, eu fico com vontade de pegar e esganar cada um. Fique não, que é isso. Não, você se controla. Eu lhe conheço, você é um cara controlado. Eu sou. Eu tenho que cuidar do meu estresse. Agora, tem outras coisas boas na aveia? Tem. Existe uma fibra lá chamada beta-glucana, que está associada com diminuição de colesterol. Né? Amido resistente, agora, né? Amido resistente. Agora, para que reduzir o colesterol, Felipe? Esse é o ponto. Né? Tá entendendo? Aí a gente já chega em outro... eu vou comer aveia porque eu preciso reduzir meu colesterol. Será que você precisa reduzir o colesterol ou será que é melhor você mudar seus hábitos? Tá entendendo? Porque, mais uma vez, a gente chega no comportamento das pessoas. O comportamento das pessoas, o que é? Eu prefiro comer aveia e diminuir meu colesterol do que mudar meu estilo de vida. Tá entendendo? Então, bicho, sabe, é uma coisa assim... É complicado. Agora, tem coisa ruim na aveia? Tem coisa ruim na aveia. O teor de carboidrato talvez seja a pior coisa. Né? Eu acho que a pior coisa não é nem o teor de carboidrato. Eu vou dizer o que é a pior coisa na aveia. A pior coisa na aveia é ela ser elevada ao status de alimento santo. Esse é o problema, Aldran. É um alimento ruim, simples, que a gente tem outros alimentos ruins que o pessoal come, mas ela se tornou uma coisa importante e ultra saudável. Esse é o problema. Exatamente. As pessoas consomem a aveia como se fosse a oitava maravilha do mundo. Tem gente que tem paciente meu que diz, já larguei pão, não sei o que, mas de vez em quando eu como uma aveiazinha. Tem gente, Altran, que faz isso porque escuta muita informação. Aí eu digo, pesquise sobre a avenina. Prima do glúten. Intestino permeável. É parecido, entendeu? Mas aí, quando a gente fala, o povo fica revoltado, né? Mas então é isso. Eu acho que a pior coisa que tem em relação à aveia é ela ter sido elevada nesse status. Aí o que acontece? Quando você eleva um alimento para esse status de alimento santo, aí a coisa se torna complicada e difícil de se trazer ela para o nível dela. Verdade. Tá entendendo? Do mesmo jeito, quando você detona um alimento, as pessoas detonaram durante tanto tempo as carnes, e agora como é que a gente faz? A gente sofre para trazer a carne para o nível, né? Elevar a carne para o nível dela. Então, são coisas, cara, que a nutrição faz de uma forma que, sabe, é tipo assim, olho fechado. Então, o alto teor de carboidrato da aveia, pessoal, não é compensado pela quantidade de fibra que tem lá. Tem 10 gramas de 10% de fibra contra 60% de carboidrato. Não compensa. Não compensa. Não tem como. Não vai segurar pico glicêmico.
Não vai segurar nada. Vai te dar pico glicêmico. Pode esperar o que vai acontecer. Eu desafio qualquer um que está escutando essa live a botar um Libre, comer um mingau de aveia e não haver pico glicêmico. Eu desafio. Quero ver quem é que vai ter vai aparecer mostrando que não dá pico glicêmico. Dá, mas é normal, porque 60% daquele troço é carboidrato. Agora, eu quero pico glicêmico em diabéticos? Eu quero pico glicêmico em pessoas com síndrome metabólica? Não quero. Não quero. Então, não posso indicar um alimento desse para uma pessoa. Ah, mas os estudos mostram que as pessoas que comem aveia têm menos diabetes. Tem estudo mostrando isso. Mas são estudos epidemiológicos, meus caros. São estudos onde a mesma pessoa que come aveia, ela não come açúcar, ela não come refinado, ela não come biscoito recheado, ela faz mais exercício, tem mais músculo. Isso. Não dá para eu dizer que a questão é a aveia. É uma associação espúria. Uma senhora, ela mandou, olha, minha nutricionista está querendo lhe mandar aqui um bocado de artigo científico falando. Nem vou ler e eu vou falar sobre isso na live com o Altran segunda-feira. Era exatamente isso, eu sabia quais eram os São artigos estudos epidemiológicos. São estudos epidemiológicos. Tem ensaio clínico randomizado? Tem ensaio clínico randomizado pequeno, que não pode ser extrapolado. E nós não estamos falando aqui, pessoal, de pessoas diabéticas usando aveia para curar diabetes. Isso. Não faz sentido. Tá entendendo? Não faz sentido. Certo? Altran. Da mesma forma que a gente deve evitar o uso de carboidratos como farinhas e tudo mais, a gente deve evitar também o uso da aveia. Sim. O ponto-chave da live foi as duas coisas que você falou. O começo, primeira coisa, que a gente não está mandando você parar de comer nada. E segundo, que a aveia foi elevada a um ponto de ser uma coisa glorificada, santificada, que não é, né? O ponto-chave, isso aí. Não tem nada a ver. Essa história de santificar alimentos, Felipe, é um negócio que só traz problema. Isso. Por quê? Porque nenhum alimento é santo. E nenhum alimento E tudo depende, né, Altran? Tudo na nutrição, tudo depende. Tudo depende. Porque você chega para a pessoa e diz, mas carne é um alimento santo. Depende. Pessoas com intolerância à histamina não vão conseguir comer carne. Vão ter problema. Então, não é para todo mundo. É a minoria? É a minoria. Isso. Tá entendendo? Vai causar outros tipos de problema? Possivelmente não. Mas eu conheço gente que não come carne, come carvão. Aí já é um outro problema. Isso. Já assa demais as coisas. Isso. Cara, Altran, você quer que eu comece a ler alguns comentários aqui? Lê. Tem? Tem sim. Tá. Temos aí uns 10 minutinhos. Vou tentar botar a entonação que as pessoas escreveram. Certo. E o farelo de aveia? É o mesmo problema? Farelo de aveia, a diferença é o grau de trituração. Isso. Né? Um vai ser absorvido mais rapidamente, o outro vai ser mais lentamente. Os dois vão dar pico de glicemia. Não tenha dúvida disso. Certo? Então, eu vou comentando aqui sem dizer nomes, né? Quem quiser que vá procurar lá. Só tem 500 comentários, pouca coisa. Gente, como assim? Decidam sobre o que é bom e o que não é. Que confusão. Sempre tive a ver como um alimento funcional. Esse é o grande problema da nutrição hoje. As pessoas falam o que querem. Tá entendendo? E as pessoas falam, os nutricionistas falam o que querem, meia culpa, né? Nossa culpa. E as pessoas colocam a responsabilidade sobre a saúde na gente. Isso é o que eu comento. Eu respondi vários comentários desses dizendo: experimente. Bote o sensor, coma e experimente. E veja o que acontece, se é bom para você. Eu não botei a minha experiência? Bote a sua. Não fica com o negócio de transferir a responsabilidade, não. Quem transfere responsabilidade é menino. Adulto não transfere responsabilidade, não. Nossa. Próximo. Diz. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco vou viver de detergente. É a única coisa que limpa e elimina gordura.
Essa galera é ótima. Outra. Gente, aí teve uma seguidora minha que ficou meio que de minha advogada lá. Eu vou comentar, eu vou botar o comentário em cima e depois o da minha advogada, né? A mulher botou aqui em cima. Gente, cadê a responsabilidade? Isso afeta milhões de pessoas, a minha advogada. E responsabilidade é de quem não estuda e diz que a aveia é boa. Digite no Google micotoxinas de aveia e veja você mesmo o que você está falando sobre a saúde das pessoas. Cadê a responsabilidade, entendeu? Cadê a responsabilidade? Isso afeta milhares, milhões de pessoas. Diga aí Verdade, como afeta milhões de pessoas para melhorar a saúde delas. Eu comentei, eu disse, realmente afeta um monte de gente. Vai melhorar a saúde delas. Essa aqui ó, vai ser para você, o pessoal da sua turma aí, os bombados. Por que os bodybuilders usam e endeusam a aveia? Porque é uma fonte de carboidrato. Porque bodybuilder acha que para... Pessoal, esse é um ponto importante. Para você ter resultados suprafisiológicos, você precisa de atitudes suprafisiológicas. Ganhar massa muscular no nível dos bodybuilders não existe do ponto de vista natural. Você chega até um determinado ponto, você consegue evoluir bastante, mas você não consegue chegar no ponto dos bodybuilders se você não estiver tomando hormônio e se entupindo de carboidrato. Por quê? Porque aquele nível de massa muscular é um nível suprafisiológico. E o que é um nível suprafisiológico? É um nível que a sua fisiologia per si não consegue atingir. E por que não consegue atingir? Porque músculo gasta muita energia. E músculo que gasta muita energia, obrigatoriamente, precisa ter um limite de crescimento. Existem substâncias que fazem esse limite, chama-se miostatina. É a substância que o nosso corpo produz, que regula o tamanho dos músculos. Então, o que acontece? Essa miostatina, Felipe, ela está lá para permitir que o músculo seja o maior possível para eu ter mais força e mais agilidade, mas o menor possível para eu gastar mínimo de energia. Eu não posso ultrapassar, eu tenho que estar nesse intervalo. Por quê? Porque eu sou o homem das cavernas. Todos nós somos homens das cavernas, só que a gente vive num ambiente que nós modificamos. Mas nós somos, a nossa fisiologia está lá em 50 mil anos atrás. Escassez calórica, escassez de alimento. Então nós precisamos cuidar da nossa massa magra para não ganhar demais. Por que na medida em que a gente ultrapassa determinada idade, a gente começa a perder massa magra? Porque na medida que a gente ultrapassa determinada idade, a gente tem menor acesso à alimentação. Então precisa ter menos massa magra, porque senão a gente morre mais rápido. Então, aquele bodybuilder que pesa 120 quilos, aquele indivíduo, animalzão, grandão, que todo mundo endeusa, né? Que tem curso na internet, que aparece nos vídeos mostrando o abdômen do tanquinho, aquela coisa toda, ele só conseguiu chegar ali de forma suprafisiológica. Ou seja, ele só conseguiu chegar ali porque ele se entope de hormônio e porque ele usa carboidrato, que são dois hacks, são duas estratégias não normais para ter resultados não normais. E é o que eles querem, né, Tran? E é o que eles querem. Beleza. Então, o problema tá é que esse cara que falou isso, provavelmente ele não treina igual um bodybuilder, mas quer comer a papa dele. Exatamente. Aí qual é o problema? O problema é que eu não posso querer ter o comportamento do bodybuilder, né? Eu posso querer ter o físico que ele tem, sem fazer o que ele faz. Não, peraí, é tipo buffet, sabe? Eu só vou fazer o que me agrada. Papa de aveia me agrada, mas usar hormônio não me agrada. Não, papa de aveia me agrada, mas treinar pesado não me agrada. Isso. Não funciona desse jeito. É só uma justificativa, é só uma autorização para você tomar uma papinha doce, que eu tô ligado. Exatamente. Exatamente. Você quer uma papinha doce e aí você fica dizendo, não, mas os bodybuilders... Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Bodybuilder não é sinônimo de saúde, certo? A minha resposta inicial era isso. Bodybuilder não é sinônimo de saúde. A pergunta já responde, mas por que eles usam? Porque a saúde não é o primeiro parâmetro ali, né, gente? Não é o primeiro parâmetro. Meu filho tem um amigo... Pois é, meu filho tem um amigo que está treinando para ser bodybuilder. E
coach dele passou para ele sucrilhos com leite condensado para comer de pré-treino, Entendeu? essas coisas. E aí Moral, eu tava dizendo pro meu filho, fisiculturista não é sinônimo de saúde. Ele disse, papai, eu sei. Eu observo o fulano de tal. Só come porcaria. Tá vendo? Porque tem muito carboidrato, porque tem que ter pico de insulina, não sei o quê. Aí o que vai acontecer, meu amigo? O que vai acontecer é que esse menino, que hoje tem 17, 18 anos de idade, quando tiver com 50, tá com cara de 80, tão oxidado que tá, as artérias tudo comprometida. Tá entendendo? Vai fazer um score de cálcio, o score de cálcio tá fudido. Porra, mas ele era fisiculturista e não sei o quê. E daí? Fisiculturismo não é sinônimo de saúde. Fisiculturismo de competição não é. Gente, eu vou E pra eles academia. sabem disso, eles sabem disso. Sabem disso. Eu vou pra academia todos os dias. De segunda a sexta, às vezes vou até no sábado e no domingo. Gosto de puxar ferro. Eu não sou fisiculturista, não. Eu sou um cara que gosta de ir pra academia. Nunca vou competir na minha vida. Deus me livre de competir na minha vida. Tá entendendo? Mas eu não vou ficar usando de estratégia. Querem se igualar. Tá. Não vai. Não rola. Não rola. Gente, pelo amor de Deus. Vou pular para essa aqui, que essa aqui é importante. Essa aqui daria uma live completa. E o que colocar, então, numa mamadeira de mingau para beber? Mucilon? Farinha láctea? Acho que dos males o menor. O que sobra para os mortais pequenos comerem? Gente, olha, a gente tem que fazer uma live, a gente tem que fazer uma live com esses comentários aqui, porque saiu cada uma que... Puta, meu amigo. Eu vi muito desses aí. Teve uma que comentou no meu perfil dizendo que comprou... A minha casa tem um estoque de aveia que eu tinha comprado para o meu filho para fazer receitinhas para introdução alimentar. Aí eu respondi, e por que você vai fazer receitinhas para introdução alimentar? Isso. Gente, é um negócio... Eu vou resumir. Resuma. Tá? Mas vale uma live, tá? Próxima live, Altran. Alimentação infantil. Alimentação infantil e introdução alimentar. A alimentação de criança é para ser igual... Vamos só pensar o seguinte. Quando o leãozinho deixa de mamar, ele come o quê? Simba. Que é que Simba? Simba, quando deixou de mamar, comeu o quê? Carne, meus senhores. Carne. Quando o bezerrinho deixa de mamar, ele come o quê? Capim. Comida de adulto. Então, quando o ser humaninho deixa de mamar, ele vai comer o quê? Comida de adulto. A questão é que comida de adulto não é aveia. Eu tô com medo. Recheado, agora eu fiquei com nem medo. Nuggets, nem McDonald's. Eu fiquei com medo desses meninos que sabem mexer em celular, começaram a pedir coisa pelo iFood, comida de adulto, né? Que o povo tá comendo errado não também. É? Esse é o problema. O problema é que os adultos estão comendo errado. O que é comida de adulto, meus queridos? Nós somos onívoros de viés carnívoro. Comida de adulto é carne, peixe, frango, porco, ovo, frutas e tubérculos. Isso é comida de adulto. Isso é comida de adulto. Nada mais do que isso aqui. Você chega na criança que vai aprender a comer, ela tem na frente dela carne, batata, ovo cozido. Ela está na frente dela. Ela vai olhar para aquilo ali, vai pegar e vai comer. E acabou. É isso que ela vai fazer. Ela não precisa de papinha. Tá entendendo? Não precisa de papinha. Ela precisa comer essas coisas. Não dê aveia para o seu filho na mamadeira. Aliás, não dê mamadeira para o seu filho. A não ser que farinha láctea. Nem farinha láctea, nem mucilon, nem nada disso. Seu filho não merece mamadeira. Seu filho merece peito. E comida. Ah, mas o peito não está dando. Eu tenho que trabalhar e tudo mais. Aí é outra história. Aí a gente vai conversar de outra forma. Tá? Mas mesmo assim, a mamadeira vai ser complemento. Não vai ser a parte fundamental. Mas eu acho que esse é um bom tema para a gente discutir na próxima segunda. Alimentação. Altran tem inúmeros comentários aqui. Eu acho que seu tempo está acabando, né? Que você me falou que tem aqui um pouquinho mais cedo. Eu já começo a minha próxima live às 19 horas.
pouquinho mais cedo. Falaram Meu aqui, ó, convidado, sobre... meu convidado hoje é do Canadá e vai ser um pouco mais cedo. Na hora. Vou ceder esses 10 minutos a ele, viu? Obrigado. Você disse Rapaz, falaram quanto no meu sobre... salário? Não, desconto. Vai ser só 14.500 esse mês. Tá certo. Falaram sobre terrorismo, falaram sobre economia. Não, mas aí eu sou pobre, o que é que eu vou comer? Eu disse, se você é pobre, você não pode gastar dinheiro com aveia, meu amigo. Compre ovo e fígado. Fui até um pouco ignorante em alguns comentários. Por isso que eu não respondo, porque minha paciência é meio baixa. Eu tenho que parar de olhar os comentários e deixar essa porra... Não, geralmente eu não olho, não. Eu não tenho tempo de olhar, mas que, quando eu fui ver o moído, eu digo, ih, rapaz, deu alguma coisa aqui, eu vou começar a ler. Ô, comédia. Cara, Mas beleza, é isso. Deu pra gente trocar uma ideia boa aqui. Eu fico com muita pena de pessoas que têm a mente tão fechada e que não conseguem pensar por si só e que precisam de referências para pensar, entendeu? Ter referências é importante, mas são apenas referências. E saber escolher é mais Certo? ainda. Ter referências é importante, mas são apenas referências. Quem pensa somos nós, entendeu? Isso. Esse é que é o ponto importante. Essa que é a grande dica. Pense por si só. Construa os seus próprios pensamentos. Construa as suas ideias. Só a partir do momento que você constrói as suas ideias é que você pode se tornar uma pessoa realmente independente. Enquanto você continua só citando e referenciando e não pensa por conta própria, você continua sendo manipulado por um lado. Por um dos dois. Exato. Perfeito. Esse é meu recado final. Top. Show de Fechado, bola. Altran. Próxima semana, então, alimentação infantil e introdução alimentar. Uma boa. Vamos falar sobre isso. Vamos derrubar. Se quiserem mandar perguntas, a gente abre umas caixinhas, né? Para as mães tirarem as dúvidas. Boa. Top. Boa. Próxima Fechou, segunda, então. mesmo horário Próxima então segunda, aqui. mesmo bate-horário, estaremos aqui. Combinado, Altran. Valeu. Abraço. Tchau. Tchau.